Olá pessoal, tudo bem com vocês? O pessoal que está assistindo às nossas aulas aqui há mais tempo, certamente não vai reconhecer a minha cara, Mas me apresentando para vocês, eu me chamo Diego, eu sou professor do CAES de matemática, eu sou aluno do ITA do segundo ano e hoje, vou começar com vocês uma jornadazinha sobre cálculo de volumes. Vocês viram com o professor Fábio a parte de projeção ortogonal, que é um assunto do Enem que cai muito. E hoje eu vou começar com vocês a parte de cálculo de volumes, que também é extremamente cobrada pelo Enem, tá? Então vamos começar aqui, para começar a falar sobre volume, a gente precisa entender o que é volume, tá? Imagino que vocês já tenham uma noção intuitiva do que é volume, tá? Vocês não vão ficar surpresos quando eu disser que é uma grandeza associada ao quanto de espaço que um corpo ocupa no espaço tridimensional. Então, se você olhar esse desenho aí, a bola de tênis e a bola de basquete, obviamente a gente pode dizer que a bola de basquete tem um maior volume que a bola de tênis, porque a bola de basquete ocupa um espaço maior, tá? Beleza, a gente pode fazer essa comparação entre os objetos, mas como é que a gente de fato consegue medir volumes, Como qualquer grandeza, a gente precisa de uma referência para o cálculo de volumes, tá? Como é que você vai medir alguma coisa sem ter uma referência? É isso que a gente vai ver no próximo slide, tá? Então, para definir volume, os matemáticos definiram da seguinte forma, que uma unidade de volume é o espaço ocupado por um cubo de uma unidade de aresta, tá? Então, aqui na figura a gente tem um cubo de aresta 1 centímetro e, por definição, esse cubo ele tem volume de 1 centímetro cúbico. Tá? Se fosse um cubo de aresta 1 metro, então o volume seria 1 metro cúbico, certinho? É dessa forma que a gente define o volume, e é assim, dessa forma que todas as outras fórmulas de volume surgem, tá? Claro que precisa de um desenvolvimento matemático melhor, mais aprofundado, mas basicamente essa é a origem, tá? A origem das coisas. E para revisar, eu tenho certeza que vocês já estudaram aqui nas nossas aulas da Quero Educação, a parte de transformação de unidades, que é bem importante para o Enem. Aí, relembrando aqui as principais unidades de volume, a gente tem aqui a escala usual, Eu não sei se vocês tiveram algum mnemônico para decorar essa escala, mas eu decoro a escala, do sistema métrico decimal da seguinte forma. Cagada muito doida com o Matheus, tá? É um mnemônico besta, mas para mim funciona, tá? E como é que a gente está falando de medidas de volume, então a gente coloca aqui um 3, para indicar volume. E bom, como é que eu faço as conversões, Note que a escala da esquerda para a direita, ela vai da maior para o menor, certo? Se eu quiser transformar uma unidade maior para uma unidade maior, uma casa, à frente, eu tenho que multiplicar a unidade menor por 10 ao cubo. Lembra que o 3 significa, lembra 3 dimensões, certo? Então, para obter aqui o decímetro cúbico a partir do centímetro cúbico, eu tenho que multiplicar a menor unidade por 10 à terceira. Então, a gente pode escrever que o decímetro cúbico é igual a 10 à terceira centímetros cúbicos. E de forma análoga, se eu quiser, a partir de uma unidade maior, obter uma unidade menor, o que eu faço? Eu pego aqui a unidade maior e multiplico ela por 10 a menos 3, para obter a próxima casa à direita. Então, perceba que o metro cúbico, partindo do decâmetro cúbico, vai ser o decâmetro cúbico multiplicado por 10 a menos 3, tá? É apenas uma revisãozinha, tá? Não é o foco principal da nossa aula, mas pode aparecer nas questões de matemática essas conversões de volume e você precisa saber, tá? Agora, finalmente, a gente vai falar sobre os sólidos geométricos, de fato, como é que a gente calcula o volume deles. Tá? Começando aqui com prisma, para todo sólido geométrico que eu apresentar, eu vou apresentar para vocês também a definição, tá? Porque a gente precisa saber da definição para a gente conseguir caracterizar e identificar que sólido é esse que está aparecendo na minha questão, tá? Aí saber qual é a fórmula que eu vou utilizar. Então, para falar de prisma, é o seguinte, vamos considerar
dois polígonos congruentes situados em planos paralelos, tá? Então, aqui na figura, esse cara aqui e esse cara aqui, eles são os planos paralelos, tá? Pense eles como se fossem folhas de papel, tá? Igual isso aqui. Isso aqui é um plano. Beleza. Agora olha aqui para esse plano de baixo. Eu tenho aqui, desenhado nesse plano de baixo, eu tenho aqui exatamente um polígono, né? Um polígono ABCDE. Nesse caso é um pentágono. E aqui em cima eu também tenho esse mesmo polígono, a mesma figura, tá? Só que eu estou chamando de A', B', C', D', E', para indicar que é a mesma figura, só que uma posição diferente, tá? Como é que eu vou definir o prisma a partir desses elementos? É bem simples. Eu vou aqui pegar um vértice da base de baixo, da figura de baixo, e ligar o vértice correspondente do de cima. Aí eu ligo aqui, eu obtenho uma aresta lateral. E eu faço isso para os outros vértices. Aí a partir disso você consegue definir uma região que a gente vai chamar de prisma, tá? É uma observação importante. A gente chama, né, esse par de polígonos paralelos e congruentes de bases, tá? Então a base do português, né, é comum que você pense como base, como sendo a face que está localizada no nível horizontal, inferior, mas na matemática, base não significa isso. Na matemática, base significa qualquer polígono, né, que tem um par paralelo e congruente associado a ele. A gente vai ver como essa distinção é importante na questão do Enem, que a gente vai fazer daqui a pouquinho, tá? Para você identificar o prisma, basta você conseguir enxergar que existe um par de polígonos paralelos e congruentes. Se você identificar isso, você vai obter, então, um prisma, tá? Vamos aqui agora ver como é que a gente calcula o volume desses caras, tá? Para prismas, eu vou separar três casos separadinhos aqui, que são importantes. Então, o primeiro caso de prisma é exatamente o paralelepípedo reto-retângulo. O paralelepípedo, basicamente, é a caixa de sapato, tá? Você aqui vai ter faces retangulares e as arestas laterais fazem 90 graus com o plano das bases. Tá. Para caracterizar o paralelepípedo, a gente tem aqui três dimensões. Aqui o comprimento, largura e altura, que eu estou chamando aqui de ABC. E para calcular o volume do paralelepípedo reto-retângulo, a caixa de sapato, é bem simples. O volume vai ser dado pela multiplicação dessas três dimensões, ou seja, A vezes B vezes C. É uma formulazinha bem conhecida e que cai bastante no Enem. Certinho, gente? Vamos agora para o próximo sólido, né, subcaso de prisma, que é o cubo. O cubo é um caso particular de paralelepípedo. É basicamente um paralelepípedo, só que todas as dimensões, né, comprimento, largura e altura, são iguais, né? Todas as arestas são iguais. Então, estou chamando aqui a aresta do cubo de A. Então, vamos ver como é que a gente calcula. Vamos entender o cubo como sendo um caso particular do paralelepípedo. Então, para a gente calcular o volume de um paralelepípedo, basta a gente fazer a multiplicação das três dimensões. Então, vou fazer A vezes A vezes A. Isso aqui dá A ao cubo. Então, é assim que você calcula o volume do cubo, tá? A ao cubo. Bem simples, né? Um cubo, a expressão é A ao cubo, então é bem simples de entender. Agora vamos falar sobre um prisma qualquer, tá? Para a gente falar de prisma, né, um prisma qualquer, a gente primeiro tem que identificar a base. E o que eu falei para vocês quando eu introduzi o conceito de prisma? Que base é qualquer polígono que tem um par paralelo e congruente associado a ele. No caso aqui, é fácil de ver que esses dois triângulos são bases, tá? Eles são bases. É importante que você entenda isso, tá? Beleza.
Identificando a base, como é que eu calculo, portanto, o volume do prisma qualquer? Bom, eu vou destacar aqui dois elementos. Primeiro, a base, eu vou dizer que tem uma área chamada área da base. Certinho? E outra coisa que eu quero destacar para vocês é o seguinte, que essas bases paralelas, elas têm uma certa altura, tá? Uma certa distância entre elas. Essa distância entre as bases paralelas eu vou chamar de H, de altura. A partir desses elementos, como é que eu consigo calcular, portanto, o volume do prisma? Basta você fazer o seguinte, o volume vai ser o produto da área da base vezes a altura. Uma expressão bem simples, mas se você se confundir na hora de identificar a base, você vai errar. Então, realmente é importante que você saiba identificar a base, tá? E saiba calcular a área da base. E a área de figuras planas, vocês já aprenderam, né? Nas aulas anteriores. Isso é parte de geometria plana. A gente está falando de geometria espacial nessa aula. Certinho, gente? Vamos lá resolver uma questãozinha do Enem? Então, vou apresentar para vocês e depois eu vou aqui no quadro resolver. Bom, diz o seguinte, na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com a vedação denomina-se silagem. Os silos mais comuns são os horizontais, cuja forma é de um prisma reto trapezoidal, conforme mostrado na figura. A questão ela falou que o sólido é um prisma, né? Mas eu não tinha nenhuma obrigação de dar essa informação para você, tá? É sua obrigação entender e identificar o formato dos sólidos, tá? Beleza. Considere um silo de 2 metros de altura, 6 metros de largura de topo e 20 metros de comprimento. Para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem 0,5 metros a mais do que a largura do fundo. Após a silagem, uma tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de silo. Aí, indo para o próximo slide, eu quero saber a quantidade máxima de forragem que cabe no silo em toneladas. Então, basicamente, tem algum armazém para guardar forragem, tá? E, basicamente, a questão quer saber qual é a capacidade máxima, né? Então, para a gente calcular a capacidade máxima de forragem que cabe nesse silo, basta eu calcular, portanto, o volume desse cara aqui, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, né, que você tem que, logo de cara, perceber nas questões de cálculo de volumes é entender qual é o formato do sólido que você está trabalhando. A questão ela já deu, mas não é obrigada, tá? Bom, para identificar, basta você ver o seguinte, que tem um par de bases paralelas e congruentes, que são esses dois trapézios. Então, se você consegue identificar esse par de bases, né, de polígonos paralelos e congruentes, você tem um prisma, tá? Um prisma aqui. Certinho? Então, vamos aqui ver como é que a gente calcula o volume desse cara. Então, eu vou aqui para a lousa. É o seguinte, gente. Eu vou desenhar aqui o silo em formato de prisma de base trapezoidal. Basicamente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou desenhar aqui, no plano aqui da lousa, o trapézio. E vou desenhar aqui linhas iguais para representar as arestas laterais. E aqui no fundo do desenho, vou desenhar esse mesmo trapézio. Então aqui, show. A gente vai ter essa figurinha bem aqui. A questão ela deu as dimensões desse cara aqui, desse cara aqui, desse cara aqui, e ela deu a altura. Certinho. Bom, para calcular o volume desse cara, né, sabendo que isso aqui é um prisma, a gente tem o seguinte. O volume, como isso aqui é o prisma, vai ser a área da base vezes a altura, tá? Na verdade, a questão ela deu que o H é a altura do trapézio, tá? Mas para não confundir, né, que eu usei H para a fórmula
da altura, do volume, eu vou colocar aqui a altura do prisma. Vou escrever assim, dessa forma. Certinho, gente? Bom, a gente já tem a altura, né? Lembrando que a altura do prisma é exatamente a distância entre o par de bases, ou seja, a distância entre essa base aqui, essa face e essa face aqui. E percebe que a questão ela deu exatamente essa distância, que é esse comprimento C. Então a altura ela tá ok, mas a gente ainda não tem a área da base, né? Vamos descobrir como é que a gente calcula a área da base. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo, vamos achar a área da base. A área da base, como esse aqui é um trapézio, né? Vamos aqui relembrar como é que a gente calcula a área de um trapézio. Vai ser base maior mais base menor vezes a altura, que aí sim é h sobre 2. É assim que você calcula a área de um trapézio. Tá, a questão ela deu esse Bzão aqui e ela deu essa altura, mas ela não deu o Bzinho, tá? Ela deixou essa informação implícita. Uma frescura, né? Mas, enfim. Como é que a gente vai achar esse Bzinho? Então, aqui, ó, dando uma olhadinha no slide, a gente vai utilizar a seguinte informação, ó, que para cada metro de altura do silo, a altura do topo tem 0,5 metros a mais que a largura do fundo. Então, ou seja, se a altura é 2, né, se para cada metro de altura a base maior é 0,5 metros a mais que a base menor, então se eu tenho 2 metros de altura, né, do trapézio, então eu vou ter que a base maior, o topo maior, vai ser 1 metro a mais que o topo menor. E aqui botando os valores, deixa eu pegar aqui minha colinha, esse cara aqui é 6, aqui o C é 20 e a altura é 2. Então, como eu tenho 2 metros de altura, eu vou ter que o topo maior é 1 metro a mais que o topo menor. Então, para isso acontecer, eu tenho que o B, o topo menor, a base menor, tem que ser 5. Certinho, gente? Agora, ficou fácil. Só você calcular aqui nessa expressão, tá? Vamos fazer isso. Vamos lá. O Bzão, a base maior, é 6. Então, vai ficar 6 mais o Bzinho, 5, né? Pelo raciocínio que eu apresentei para vocês. 5. A altura do trapézio é 2 sobre 2. E aqui, ó, fica legalzinho porque dá para cortar esse 2 com esse 2 bem aqui. Portanto, a gente descobriu que a área da base é 11 metros cúbicos. Certinho? Agora a gente tem condições de calcular o volume desse cara aqui, ó. Então, o terceiro passo, eu gosto de dividir a minha solução por passos para mostrar o raciocínio, né? Porque matemática é raciocínio, tá? É uma sequência lógica de fatos. Então, o volume vai ser, a área da base é 11, a altura do prisma é esse cara aqui, a distância entre as bases, e esse cara aqui é fácil de fazer a multiplicação, né? É só você fazer 11 vezes 2 e adiciona o zero no final. Vai ficar 220 metros cúbicos. Mas eu terminei a questão? Não. A questão, ela pergunta a quantidade máxima de forragem que eu consigo colocar no silo, em toneladas. Perceba que aqui eu obtive uma resposta em volume, não em toneladas. Então, como é que eu acho a resposta em toneladas? A questão, ela deu, aqui no quarto e último passo, que, seguinte, após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 1 metro cúbico de silo. Para fazer isso, é só fazer uma regra de 3, gente. Olha só. Se a cada 1 metro cúbico eu tenho
na verdade, 1 tonelada, está em 2 metros cúbicos de forragem, então qual é a massa em toneladas que eu vou ter nesse volume aqui de 220? Reguinha de 3 básica. Faz aqui a multiplicação pelos extremos. Você vai ter aqui, ó, 2m é igual a 220. Portanto, 1m dividindo aqui por 2 vai dar 110 toneladas. Certinho, gente? Então, essa é a resposta para esse problema, tá? Então, um problema bem interessante, tá? Que utilizou aqui as fórmulas de volume de prisma mais uma regra de 3, tá? E repara, né, que... Aí, beleza. Beleza, você vai marcar 110, mas uma observação, né, que aqui nas alternativas tem 220, né? Então, se o aluno, ele calculou o volume ali e achou que acertou a questão, ele vai errar uma casca de banana, tá? Então, temos um distrator aqui, um distrator bem sacana. Então, fica uma dica, né? Cara, toda vez que você acha que resolveu a questão, tenta dar uma olhadinha de novo no comando para ver se você realmente respondeu o que a questão queria, tá? Que esse aqui é sacanagem, tá? Bom, vamos agora para o nosso próximo sólido. Vamos agora falar de pirâmides, né? Eu falo de pirâmides, você pensa em Egito, né? É bem característico esse formato. Então, vamos lá. Para a gente definir uma pirâmide, a gente precisa de duas coisas. Primeiro, a gente precisa de um polígono situado no plano. Então, a gente tem um plano e aqui o polígono ABCDE, pentágono, ele está contido nesse plano. E além disso, eu vou precisar de um vértice externo a esse plano. Ou seja, note que aqui, fora desse plano, fora da folha de papel, eu tenho aqui um vértice V externo, tá? E como é que eu vou definir a pirâmide a partir desses elementos? É bem simples. A pirâmide é o sólido formado a partir da reunião da base, né, com os vértices da base com o vértice externo. Você vai ligar aqui, ó, você vai pegar cada vértice da base, você vai ligar aqui com o vértice externo. Daí, quando você faz essa ligação, a região definida vai ser uma pirâmide, tá? Bom, vamos falar agora do volume da pirâmide. Para calcular o volume da pirâmide, eu preciso ter em mente duas coisas também. Primeiro, a base, né? No caso da pirâmide é bem fácil, porque a base só tem ela, né? As outras faces são todas triangulares. Mas aqui, ó, o desenho tá uma base quadrada, né? Mas pode ser uma base qualquer, uma base triangular, uma base hexagonal, tá? Eu só desenho aqui uma base quadrada porque ela é mais fácil. Mas enfim, a discussão vai valer para qualquer base. Eu tenho que ter em mente duas coisas. Primeiro, eu tenho que saber a área da base. Então aqui eu vou colocar a área da base, certinho? E, além disso, eu preciso saber a altura da pirâmide. A altura da pirâmide, basicamente, é a distância do vértice externo até o plano da base, tá? Essa aqui é o que a gente chama de altura da pirâmide. Bom, para calcular o volume da pirâmide, é bem simples. Basta você fazer o volume da área da base vezes a altura, só que um detalhe que muita gente erra por causa disso. Cara, tem que dividir por 3. Vai ser o produto da área da base vezes a altura sobre 3, o volume da pirâmide, tá? Eu vou pegar esses 3 aqui, ó, eu vou realmente escrever bastantes vezes para você não esquecer que tem um dígito 3 dividindo aqui embaixo, tá? Área da base vezes a altura sobre 3, certinho? Não se esqueçam disso. Bom, vamos aqui resolver mais uma questãozinha no Enem, tá? Que diz o seguinte: uma fábrica produz velas de parafina em forma de pirâmide quadrangular regular, né? Só uma observação, que quando o cara fala que a pirâmide é regular, tem duas coisas aqui implícitas. Primeiro, que a base é um polígono regular.
base é um polígono regular. E polígono regular a gente sabe trabalhar muito bem. E outra coisa, né, que é importante também de se destacar é que a altura ela coincide, o pé da altura coincide com o centro da base, né? Como a base é um polígono regular, então ele tem um centro, né? E a altura, né, quando eu traço a altura da pirâmide, ela bate exatamente no centro da base. Beleza. Tá? Essas são essas duas informações, não são necessárias para resolver esse problema, mas é importante saber quando aparecer esse termo. Beleza. É uma pirâmide quadrangular regular, com 19 centímetros de altura e 6 centímetros de aresta da base. As velas são formadas por 4 blocos de mesma altura, 3 troncos de pirâmide de bases paralelas e uma pirâmide na parte superior, né? Que é exatamente essa parte aqui, certinho? Beleza. Espaçados de 1 centímetro entre eles, sendo que a base superior de cada bloco é igual à base inferior do bloco sobreposto, com uma haste de ferro passando pelo centro de cada bloco, unindo-os conforme a figura. Certo? Se o dono da fábrica resolve diversificar o modelo, retirando a pirâmide da parte superior e tem 1,5 centímetro de aresta da base, mas mantendo o mesmo molde, quando ele passará a gastar com parafina para fabricar uma vela? Tá. Então, indo aqui para o quadro, vamos lá resolver essa questãozinha. Uma questãozinha mais difícil, mas sem grandes problemas para quem se prepara. Ó, basicamente, eu vou ter o seguinte. Vou desenhar a pirâmide, tá? A pirâmide de base quadrada. Como é que eu desenho uma pirâmide? Bem simples. Vou desenhar aqui uma base quadrada, tá? Vou fazer essa base quadrada um pouquinho achatada. Eu vou aqui desenhar dois segmentos iguais, de mesmo comprimento. Vou ligar eles. Agora eu vou pegar aqui um ponto externo. E agora eu vou ligar os vértices da base até o vértice externo. Vou ter essa coisa aqui. Beleza. Desenho aqui a minha pirâmide. Vou colocar aqui o tracejado para indicar os vértices ocultos, né, pela visão. Aí, beleza. Aí, eu vou ter aqui a pirâmide de cima, né? A parte de cima, que vai ser retirada. Então, basicamente, eu vou ter essa figura aqui. A parte inicial da questão é a parte mais difícil, assim, a parte que realmente dá para o cabo se enganar. A questão, ela falou que a pirâmide, ela tem 19 centímetros de altura, tá? Só que a gente não sabe calcular uma pirâmide, entre aspas, quebrada. A gente só sabe calcular o volume de uma pirâmide normalzinha, como essa, né? Então, para a gente resolver essa questão, a gente vai ter que unir os blocos que estão separados, tá? Daí, a altura da pirâmide, mesmo, não vai ser 19, né? Porque 19 centímetros ela está contando com os vãos, né, que tem entre as partes dessa vela. Como a gente tem 4 partes, né, eu não desenhei aqui, a gente vai ter 3 vãos. Daí, a altura da pirâmide, na verdade, vai ser 19 menos 3, que é igual a 16 centímetros. Tá? Um detalhe meio chatinho, tá? E, para ser bem sincero, não é tão claro assim na questão, tá? Até porque a questão ela fala que a vela, né, com as partes separadas, é uma pirâmide, sendo que na verdade não é, tá? Só seria pirâmide se realmente todas as partes estivessem juntinhas, mas não é o caso, tá? Mas fazendo essa correção, a gente consegue utilizar o que a gente falou sobre pirâmide, tá? No slide anterior. Beleza. Daí,
completando as informações, a gente viu, né, que a aresta dessa base aqui é 6 centímetros, e que a aresta aqui dessa pirâmide menorzinha, a aresta da base, é 1,5. Bom, a gente tem a área da base, né? Se eu tenho aqui o lado do quadrado, eu conheço a área, né? Eu tenho aqui a área da base e a altura da pirâmide maior, mas eu não tenho aqui a altura da pirâmide menor, né? Eu preciso dela para achar o volume desse cara aqui. Como é que eu faço isso? Bom, como a questão ela falou que tem 4 partes de mesma altura, né? Então, a altura da pirâmide vai ser basicamente 16 sobre 4, que é igual a 4 centímetros. Tá? Enfim, o volume que a questão quer, né, vai ser o volume. Eu vou retirar esse cara aqui, então, logicamente, vou fazer o volume da pirâmide grandona menos o volume da pirâmide menorzinha. Tá? Aí eu vou obter o volume da vela sem a parte superior. Certinho. Então, vou escrever que o volume vai ser o volume da pirâmide maior menos o volume da pirâmide menor. Show. E aqui só relembrando, né? O volume da pirâmide vai ser a área da base vezes a altura sobre 3, não se esqueça, tá? Beleza. Vamos lá calcular o volume da pirâmide maior. Qual vai ser a área da base da pirâmide maior? Observe que a base é um quadrado, tá? E a gente tem o lado desse quadrado. E como é que a gente calcula a área de quadrado? É simplesmente lado ao quadrado. Então a área da base da pirâmide maior vai ser 6 ao quadrado. A altura vai ser 16. E aqui dividido por 3. Menos, vamos lá. O volume da pirâmide menor, a área da base da pirâmide menor, que é esse quadradinho bem aqui, de aresta 1,5. Então vai ser, aqui é um quadrado, tá? Perdão, meu erro aqui. Então vai ser a área da base 1,5 ao quadrado, vezes a altura do menorzinho, que é 4. Então vai ser 4 dividido por 3. Certinho, gente? Vamos aqui melhorar um pouquinho essa conta. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. 36 vezes 16 sobre 3, menos... Olha, dá para melhorar essa expressão aqui, 1,5 ao quadrado, tá? 1,5 ao quadrado, aqui eu vou utilizar como rascunho, eu vou transformar esse 1,5 em fração. Vai ficar 3 meios ao quadrado. E aqui, ó, fazendo essa continha de potência, vai ficar 3 ao quadrado em cima, 9. E aqui, 2 ao quadrado embaixo, 4. E aqui vai ficar, vou aqui multiplicar por 1 terço. 1,5 ao quadrado é 9 quartos. E aqui o 4. Agora dá para simplificar algumas coisinhas, gente. Dá para simplificar esse 36 com esse 3, dá 12. Beleza? Esse 3 aqui dá para cortar com 9. 9 dividido por 3 dá 3. Esse 4 dá para cortar direto com 4 aqui. Aí você vai ter essa continha bem aqui. E eu vou pegar a minha colinha para calcular, para achar a resposta. Vai dar 189 centímetros cúbicos. Certinho, gente? Então tá aqui uma questãozinha um pouquinho mais desafiadora, tá? Por causa da interpretação e também dessa continha a mais, né? Que eu tive que calcular 2 volumes de pirâmides para obter um volume de um sólido resultante, tá? Sempre que a gente quiser calcular volume de coisas que a gente não consegue calcular diretamente, não tem uma fórmula específica, a gente tenta calcular com base em coisas que a gente conhece. No caso, eu conheço como calcular o volume da pirâmide grandona, eu sei calcular o volume da pirâmide pequena, faço apenas a subtração e dá certo, tá?
Show! Vamos agora para o slide, tá? Vou guardar aqui as canetas. Vamos aqui para o último sólido dessa aula, tá? Vamos falar sobre cilindros, tá? Uma aguinha para hidratar a garganta. Vou dar aula ferrar a garganta, viu? Vamos lá. Cara, cilindro. Quando eu falo de cilindro, você pode pensar em quê? Uma garrafa d'água, uma cartilha assim dobrada, tá? Cilindro é uma figura bem cotidiana. Vamos lá. Definição. Para a gente definir o cilindro, é uma forma bastante parecida com uma forma que a gente define prisma, né? A gente precisa de dois planos paralelos, tá? E que nesses planos, ao invés de ter um polígono, eu vou ter aqui uma circunferência. Então aqui eu vou ter dois planos paralelos e duas circunferências iguais contidas nesses planos, tá? Bom, como é que eu vou definir o cilindro a partir desses elementos? É o seguinte, vou pegar um ponto do círculo de baixo e eu vou pegar um ponto aqui do círculo de cima, correspondente. Eu ligo eles. Aí eu vou fazer esse processo aqui várias vezes, tá? Vou pegando aqui pontos correspondentes aqui entre os círculos. Certinho? Quando eu faço isso um número infinito de vezes, né, várias vezes aqui, infinitamente, eu vou definir uma superfície cilíndrica, né, uma superfície lateral, que no desenho é uma superfície, aqui ó, tem um copo aqui ó, perfeito ó. Tem aqui dois círculos, tá? Daí quando você vai ligando aqui os pontos infinitamente, você vai definir essa superfície lateral, tá? Que é a superfície cilíndrica. É assim que você vai definir um cilindro. Para você identificar o cilindro, basta você ver que tem duas bases circulares idênticas, tá? Bom, uma observação, né? Vou falar sobre o cilindro reto. O cilindro reto, né, é um caso particular de cilindro, tá? O cilindro que eu falei no slide anterior é um cilindro oblíquo, inclinado, mas a maioria das vezes a gente vai trabalhar com o cilindro reto, tá? Que é um cilindro mais legal, mais fácil de trabalhar. E o cilindro reto é basicamente um cilindro que um círculo, um está em cima do outro, tá? Bem simples assim. Quando você pega aqui as arestas, digamos assim, os segmentos laterais, eles fazem 90 graus com a base. Mas enfim, o que eu quero dizer aqui de importante nesse slide é o seguinte, que o cilindro reto, ele é o sólido resultante da rotação de um retângulo por um eixo que passa por um dos lados. Como assim? Então, ó, vou pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, esse aqui vai ser um eixo, tá? E esse aqui vai ser o retângulo, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Esse eixo aqui, ele tá passando, né, por um dos lados. Eu vou desse retângulo, que é a folha, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou aqui girar esse papel, esse retângulo, em torno do eixo, tá? E essa rotação vai definir um cilindro, certo? Para você identificar, basta você entender o seguinte, cara, rotação em torno de um eixo é basicamente um movimento circular, lá da física, né? Então o que você vai fazer? Você vai pegar aqui os pontos mais externos da figura e você vai fazer um movimento circular desse ponto, então desse eixo. Perceba que o movimento circular desse ponto que eu acabei de desenhar vai gerar a circunferência de cima, do topo. E a rotação desse cara aqui de baixo vai definir aqui a circunferência de baixo. Você faz isso várias vezes e você vai identificar que o contorno da figura vai ser exatamente o cilindro, certinho? É uma observação que pode cair em questões mais descritivas, tá? No Enem do ano passado, de 2024, por exemplo, caiu uma questão, né, que tinha uma vareta e tinha um trapézio retângulo, e a questão pedia para você identificar qual era o sólido gerado pela rotação do trapézio em torno do vareto, né, pelo vareto.
E você tinha que saber, né? Saber ou esse bizu ou saber qual era o sódio gerado, tá? Descritivamente. Então é importante saber dessa informação. E bom, vamos lá para o que interessa, né? Calcular o volume desse cara. Bom, para calcular o volume do cilindro, eu tenho que ter em mente dois elementos. Primeiro, eu tenho que conhecer o raio do cilindro, né? O raio de uma das bases. Vou chamar de Rzinho. E além disso, eu preciso saber a altura do cilindro. A altura do cilindro basicamente vai ser a distância entre o par de bases paralelas. Bom, para calcular o volume, é uma fórmula bem conhecida. A fórmula do volume do cilindro vai ser π vezes o raio ao quadrado, raio do cilindro ao quadrado, vezes a altura do cilindro. Π é ao quadrado h, tá? Uma fórmula que cai muito no Enem. Tá? Se você ver os últimos anos de Enem, cilindro é uma das coisas que mais caem, um dos sólidos que mais caem, tá? E é muito importante. Cara, se você não quiser decorar esse aqui também, essa formulazinha, eu vou apresentar para vocês um jeito alternativo, né? Que basicamente é a mesma coisa, mas talvez seja mais fácil de você memorizar, né? Cara, você pode entender o cilindro como sendo um prisma, né? O prisma o que é? Basicamente sólido definido quando você tem um par de bases paralelas congruentes. O cilindro é quase a mesma coisa, só que é um caso particular, né? Quando a base é um cilindro. Cilindro não, é um círculo. Então, você pode escrever que o volume do cilindro era da base vezes a altura também. Certinho? Só que a área da base a gente conhece, né? A base é esse círculo e a área do círculo é πr ao quadrado. Então vai ser πr ao quadrado h, tá? Então, mas assim, como cai muito, você acaba guardando essa fórmula aqui no coração mesmo, tá? Então, guarda essa fórmula que é muito importante, mas saiba que isso aqui também vale. Certinho, gente? Por fim, último exercício dessa aula, tá? Enem 2024 diz o seguinte: em uma empresa é comercializado um produto em embalagens em formato de cilindro circular reto, com raio medindo 3 centímetros e altura medindo 15 centímetros. Tá, então a gente tem primeiramente um cilindro aqui. Aí essa empresa planeja comercializar o mesmo produto em embalagens em formato de cubo, com capacidade igual a 80% da capacidade da embalagem cilíndrica utilizada atualmente. Use 3 como valor aproximado para π. A medida da aresta da nova embalagem em centímetros deve ser. Então vamos aqui para o quadro, tá? Vou apagar aqui. Bom que essa questãozinha, ela não precisa de figura, tá? Então podem ficar mais tranquilos aqui. Bom, a questão ela fala, né, que tem um produto em embalagem cilíndrica, tá? E ele dá as dimensões relevantes para esse cilindro. E depois ele fala que esse produto vai ser mudado para um cubo. Só que esse cubo ele tem volume 80% do volume do recipiente cilíndrico. Então, como é que eu posso escrever essa informação matematicamente? É simples. Vou escrever que o volume do cubo vai ser exatamente igual a 80% do 80% de alguma coisa é você pegar a porcentagem e multiplicar pela alguma coisa. Então 80% vezes o volume do cilindro. Certinho? Vamos lá. A aresta do cubo, né? A questão ela quer saber. E como é que eu calculo o volume de um cubo? Lembrando, é a aresta ao cubo. Vou chamar a aresta do cubo de A, né, que eu quero descobrir. Então, o volume do cubo vai ser exatamente A ao cubo. Beleza. Esse 80%, gente, a gente não faz operações, né, de aritmética com porcentagem. A gente sempre tem que transformar essa porcentagem em número decimal, em fração, para a gente trabalhar com ele. E para transformar a porcentagem para fração, basta dividir por 100.
Então vai ser 80 sobre 100. Certo? O volume do cilindro, né, eu vou utilizar a fórmula que eu apresentei para vocês. Vai ser π vezes o raio do cilindro. Tá? Vou pegar minha colinha aqui. Vai ser π vezes 3. Na verdade, ó, a questão ela deu diâmetro. Perceba aqui. Não deu diâmetro, não. Viajei para a próxima questão. A questão ela deu que o raio é 3 centímetros. Então vai ser π vezes o raio ao quadrado, ou seja, o raio é 3, então vai ficar 3 ao quadrado, vezes a altura, que é 15. Então, a gente tem essa equaçãozinha bem aqui, bem simples. Vamos lá, vamos aqui simplificar algumas coisinhas. Esse zero, eu consigo cortar com esse zero. Eu vou ter a seguinte equação. A ao cubo vai ser 8 sobre 10 vezes o π. A questão ela deu que o π, né, para utilizar π igual a 3. Então, eu vou colocar aqui o 3 no lugar do π. Tá? E uma observação sobre o π é o seguinte. O π, ele é um número irracional, né? Então, nunca que um número irracional vai ser igual a 3, tá? Então, só substitua o π por 3 quando a questão pedir, tá? Mas quando você for resolver as questões, primeiro sempre escreva o π, né, quando aparecer, como π. Nunca substitua direto, porque é errado, tá? Você realmente só... Primeiro, que eu indico para você. Primeiro escreva a fórmula, tá? Então aqui volume do cilindro. Volume do cilindro é π r ao quadrado h. Escreve o π mesmo. E no passo posterior você substitui por qualquer que seja um número, tá? Eu sou contra, tá? Substituir o π por 3. Que é feio, tá ligado? O π é um número racional, bonito, não um número inteiro como esse, mas tudo bem. Beleza. Divagação à parte, vamos continuar a questão. Ó, substituir o π por 3. Vou manter o 3 ao quadrado. E aqui o 15. Para simplificar um pouquinho minhas contas, eu vou escrever o 15 como sendo 3 vezes 5. Aí dá para simplificar alguma coisa aqui, algumas coisas. Primeiro, eu vou simplificar essa fração. Eu vou dividir em cima e baixo por 2. Dividindo aqui por 2, o 8 vai ficar 4. E aqui dividindo por 2, o 10 vai ficar 5. E olha que legal, porque que eu transformei aqui o 15 em 3 vezes 5. Porque esse 5 aqui, ele vai cancelar com esse 5 bem aqui. Então vai ficar aqui maravilhoso. Então, vou manter o lado esquerdo. E aqui, ó, eu vou escrever 4 vezes 3. Aí, ó, produto, né, de potências. Você mantém a base e somos expoentes. Então vai ficar 1 mais 2 mais 1, 3 a quarta. Certo? Daí, gente, eu tenho que A ao cubo igual a esse número. Então, para eu achar o valor de A, eu preciso extrair a raiz cúbica em ambos os lados da equação, de tal forma que a equação vai ficar A vai ser igual a raiz cúbica de 4 vezes 3 a quarta. Agora, é o nosso papel aplicar propriedades de raiz e potência para simplificar esse cara bem aqui, tá? Se você perceber, esse cara aqui não está no formato das alternativas da questão. Mas vamos fazer acontecer, tá? Seja a mudança que você quer para o mundo. Então é o seguinte. A vai ser igual a raiz cúbica de... Olha só. É meu sonho aparecer alguma coisa com expoente 3 aqui. Porque o expoente 3 vai cancelar com o índice 3 da raiz. E como é que eu faço aparecer aqui o índice 3? Uma potência com expoente 3? É simples. Você vai desmembrar esse 3 à quarta em 3 ao cubo vezes 3 elevado a 1. Porque vai aparecer o expoente 3, que eu quero,
que pode cancelar com esse cara bem aqui. Aí, gente, vamos aplicar uma propriedade de raiz. Que é o seguinte. Se eu tiver aqui um produto dentro da raiz, eu posso quebrar em produtos de raízes. Como assim? Eu vou pegar esses dois caras aqui, ó. Vou deixar em uma raiz só. Na verdade, não. Eu vou pegar esse cara aqui, ó. E colocar juntinhos. E esse 3 ao cubo, eu vou deixar uma raiz separada. Dessa forma bem aqui. E aqui fica legal porque esse expoente cancela com esse índice. Aqui fica 3. Certo? E aqui, no final das contas, o A vai ser igual a 3. Eu esqueci aqui do índice 3. Vezes raiz cúbica do que está dentro aqui. Que é 4 vezes 3, que é 12. 12. Na verdade, aqui botar, né, a unidade, para ficar correto, centímetros. Então, vai ficar 3 raiz cúbica de 12 centímetros, né, a aresta do cubo, que vai satisfazer as condições do enunciado, tá? Que é isso aqui. Então, olhando aqui, a alternativa é, tá? Então, gente, a gente finalizou, tá, essa aulinha, a primeira parte da aula de cálculo de volumes, tá? Apresentamos 3 fórmulas de cálculo, né, de volumes, tá? Volume do prisma, que a gente dividiu em subcasos, volume da pirâmide e o volume do cilindro. Na próxima aula a gente vai ver o resto. A gente vai ver cone, esfera e tronco de cone. Certinho, gente? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? É um prazer estar aqui com o pessoal da Quero para fazer acontecer, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar no grupo, tá? De WhatsApp. Se inscreve aí nas plataformas para assistir às aulas. E é isso aí, galera, viu? Até a próxima aí. Arrostem nos estudos, tá? Façam bastante questões, que resolver questão é realmente o melhor caminho para você aprender matemática, tá? Valeu!